Será que você entendeu o que realmente significa seguir Jesus e ser um discípulo de Cristo? E aí galera, tudo bem? Eu tô muito bem, graças a Deus, estou muito feliz. Chegamos a 4.000 inscritos aí no canal e eu queria agradecer você, não pelo número 4.000, porque o canal tá crescendo, mas porque de fato mais e mais pessoas têm sido influenciadas a pensar em Deus, a pensar em Jesus, e isso é muito bom. Pessoas têm sido influenciadas a refletir comigo e pensar nas coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses 3:2, pensai nas coisas do alto e não em coisas terrenas, e isso me alegra muito. Mais que isso, você que tem acompanhado os meus vídeos e refletido comigo, você tem visto o meu aprendizado, o meu amadurecimento, afinal eu tô aprendendo, eu não sou perfeito, assim como vocês. Então isso também é muito legal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve ali, aperta no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e a gente refletir junto, beleza? Mas hoje eu queria continuar falando com vocês do que realmente significa ser cheio do Espírito, baseado no apedrejamento de Estevão de Atos 7. Lá em Atos 7, no versículo 55, a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito, teve a visão dos céus, foi apedrejado, e aí depois ele fala: Pai, recebe o meu Espírito, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, assim como Jesus fez, marcando então o primeiro martírio da história após Cristo. Mas o que eu acho muito interessante ali é que Estevão não estava pregando para uma multidão, Estevão não estava pregando num púlpito, muito pelo contrário, ele estava sendo apedrejado, renunciando à própria vida pela causa de Cristo. E aí vai a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito, que é: uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Como um grande amigo meu diria, o reino de Deus ele não custa caro, ele custa tudo. O apóstolo Paulo foi um homem que, assim como Estevão e tantos outros, renunciou tudo aquilo que um dia foi motivo de orgulho para ele em uma vida onde ele não conhecia Cristo como perda pela causa de Cristo. Em Filipenses 3:7 ele diz que o que para mim era lucro, passei a considerar como perda pela causa de Cristo. Sabe, gente, eu já considerei muitas coisas que para mim um dia já foram lucro, já foram motivo de satisfação, motivo de sentido de vida, motivo de valor, como perda pela causa de Cristo. Já vivi muito longe de Deus, aonde eu bebia muito, fumava maconha, queria me relacionar com várias mulheres e fazia muitas outras coisas que eram coisas que me moviam, que eram motivo de orgulho, mas por entender a causa de Cristo eu renunciei e tenho aprendido a renunciar cada vez mais. Mas o que eu acho interessante aqui é que quando você considera coisas que para você era lucro de uma maneira carnal como perda pela causa de Cristo, essas coisas elas já não são mais perda, mas elas se tornam lucro na vida de muitos. Eu diria que nós sempre temos uma escolha de buscar encontrar vida satisfazendo nossos prazeres ou ser um canal de vida renunciando aos nossos prazeres carnais. E essa escolha acontece quando nós decidimos ou não ser discípulos de Cristo. Sabe, eu gosto de pensar que a gente sempre pode escolher ter uma vida de memórias ou uma vida de marcas. Como assim? Uma vida de memórias é uma vida na qual você vai chegar na sua velhice e você vai ter muitas boas memórias para rir, para lembrar, para contar de naquele certo momento eu fiz aquilo, naquele certo momento eu estava naquela festa. E beleza, né? Memórias carnais. Ou você pode ter uma vida de marcas, na qual você vai lembrar de muitos momentos na qual você renunciou certas memórias pela causa de Cristo, mas você vai ter marcado muitas vidas e pessoas vão contar as marcas que você deixou na vida dela. Prefira viver uma vida de marcas do que uma vida de boas memórias. O que eu acho mais interessante ainda é que lá em Filipenses 3:8, Paulo continua falando assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Meu Deus, olha o entendimento desse cara, olha o que esse cara está falando. É muito interessante que Paulo, assim como eu falei antes, ele estava dizendo o seguinte: tudo aquilo que um dia já foi motivo de orgulho, já foi motivo de sentido e de valor na minha vida e que era carnal e que me afastava de Deus, eu considerei como perda pelo conhecimento de Deus, para ganhar o conhecimento de Deus. Eu considerei como esterco, ele fala. E esterco aqui tem uma conotação negativa, esterco é cocô.
Mas uma outra coisa interessante a gente pensar é que esterco também pode ser usado como adubo. E adubo é fonte de nutrientes para sementes, a ponto de que elas possam brotar, formar árvores e frutificar. Então eu queria te dizer que as coisas que você considera como esterco pela causa de Cristo, elas podem se tornar adubo para que sejam nutrientes para muitas sementes no coração de muitas vidas que você vai lançar para que elas possam se tornar árvores e frutificar de uma maneira que você nunca imaginou. O que isso significa é que Jesus, ele ressignifica todas as coisas. Ele transforma a perda em lucro, ele transforma o esterco em nutriente para muitas vidas, se nós escolhermos isso. O filósofo platônico, teólogo, erudito de Alexandria, que é um dos pais da igreja, chamado Orígenes, que viveu do século II até III depois de Cristo, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é: diante de uma tentação, ou saímos mártires ou saímos idólatras. O que Orígenes estava dizendo é que diante de uma tentação, ou nós escolhermos renunciar o nosso egocentrismo pelo cristocentrismo para conhecer a Deus e então nós somos mártires, ou nós escolhemos agradar o nosso ego, buscar uma satisfação momentânea, satisfazer algum outro motivo de valor e sentido para nós, e aí nós já formamos um ídolo, porque preferimos aquilo do que o conhecimento de Deus. Sabe, eu queria dizer algo para você aqui, também para mim, que nos confronta muito. Prefira ser odiado por viver a verdade do que amado por viver meias verdades, que na verdade são mentiras. E diante de tudo que eu falei, diante da vida de Estevão, eu queria dizer que a nossa renúncia muitas vezes fala mais alto do que a nossa boca. Se você pensar, Estevão ali, ele não estava pregando, ele não estava em uma cruzada evangelística falando para milhões, contudo, a renúncia dele, ter renunciado à própria vida pela causa de Cristo, hoje chega a bilhões de pessoas como um testemunho vivo de alguém que seguiu a Cristo, como um testemunho que transforma vidas e está chegando até mim e até você hoje, alcançando muito mais pessoas do que se ele tivesse falado. Então, queria finalizar dizendo que uma vida cheia de Espírito é uma vida cheia de renúncia, mas eu sei que diante de uma mensagem assim a gente fica meio triste, a gente fica confrontado, não tem problema. Afinal, tudo que não é zona de confronto é zona de conforto. Prefiro que você fique em uma zona de confronto do que em uma zona de conforto, porque o confronto gera mudança enquanto o conforto gera passividade. Eu não quero que você seja passivo, eu quero que você tenha atitudes de mudança. Eu te encorajo a entender essa mensagem, a você deixar Cristo ressignificar as coisas que você considera como perda pela causa dele. E é isso aí, acompanha os próximos vídeos. Tem mais um sinal de uma pessoa cheia de Espírito vindo semana que vem, na qual eu gravei ainda nos Estados Unidos, na viagem que eu fiz um tempo atrás. Valeu, obrigado por estar aqui comigo, é isso aí, valeu, tchau!